Hoje, estamos prestes a mergulhar em um dos avanços mais alucinantes e transformadores da ciência moderna. Se você pensava que os computadores quânticos eram uma possibilidade distante, reservada para a ficção científica, pense novamente. A computação quântica já está aqui e, oficialmente, quebrou as regras da realidade como a conhecemos. Neste vídeo, vamos explorar como os computadores quânticos não estão apenas revolucionando a tecnologia, mas também remodelando fundamentalmente nossa compreensão do universo. A era da computação quântica chegou, trazendo consigo uma série de descobertas que desafiam as leis convencionais da física. Estamos falando de máquinas capazes de resolver problemas complexos em meros segundos, problemas que levariam supercomputadores tradicionais milhares de anos para processar. Mas isso não é apenas um salto de velocidade no caminho da inovação. Os computadores quânticos estão desafiando a própria estrutura da realidade. Antes de mergulharmos no que está acontecendo, vamos destrinchar isso. A computação quântica é baseada nos princípios da mecânica quântica, as leis estranhas e misteriosas que governam o comportamento das partículas nas menores escalas. Agora, para realmente entender o que está acontecendo, precisamos compreender o quão diferente a computação quântica é em relação à computação clássica. Os computadores clássicos, aqueles que a maioria de nós usa todos os dias, processam informações usando bits, aqueles familiares zeros e uns. Um bit pode estar ligado ou desligado, um estado binário que constitui a base de todo o processamento digital. No entanto, os computadores quânticos usam qubits, bits quânticos, essas partículas misteriosas que podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Esse fenômeno é conhecido como superposição. Pense nisso assim. Imagine que você tem uma moeda e, ao jogá-la para o alto, ela cai em dois lugares ao mesmo tempo, cara e coroa. Na computação quântica, é essencialmente isso que um qubit pode fazer. Ele pode representar tanto um quanto zero simultaneamente, aumentando exponencialmente o poder de computação. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas, porque o nosso mundo, aquele que experimentamos todos os dias, não é governado por esses princípios. Ele é regido pela física clássica, onde os objetos só podem existir em um estado de cada vez. Agora, essa ideia de superposição permite que os computadores quânticos realizem cálculos que os computadores clássicos jamais poderiam realizar, mas isso não para por aí. Entra em cena o emaranhamento. O emaranhamento é outro fenômeno quântico que desafia a lógica. Quando dois qubits se tornam emaranhados, o estado de um qubit afeta diretamente o estado do outro, não importa o quão distantes eles estejam. É como se duas partículas estivessem conectadas por alguma força misteriosa, comunicando-se instantaneamente entre si através do espaço e do tempo. É aqui que os computadores quânticos realmente começam a quebrar as regras da realidade. Em um computador tradicional, se você altera o estado de um bit, isso afeta apenas aquele bit. Mas, na computação quântica, uma mudança em um qubit pode afetar instantaneamente outro, mesmo que eles estejam a anos-luz de distância. Mas por que isso importa e por que é algo tão significativo? Bem, o poder da computação quântica está na sua capacidade de realizar uma enorme quantidade de cálculos em paralelo. Enquanto um computador clássico processa um cálculo por vez, um computador quântico pode processar milhares, milhões ou até bilhões de cálculos simultaneamente. Isso cria um salto exponencial no poder de computação, tornando possível resolver problemas incrivelmente complexos em uma fração do tempo. Para que você tenha uma noção da magnitude desse salto, vamos falar sobre fatoração. Fatoração é o processo de decompor um número em seus fatores primos. Por exemplo, 15 pode ser fatorado em 3/5. Agora, imagine um número grande, com centenas de dígitos, como os usados na criptografia moderna. Computadores clássicos levariam milhões de anos para fatorar esse número, tornando praticamente impossível quebrar os métodos atuais de criptografia. Mas um computador quântico, usando algoritmos como o algoritmo de Shor, pode fatorar esse número em meros segundos. Isso significa que os computadores quânticos têm o potencial de quebrar os métodos de criptografia que foram a base da cibersegurança por décadas. Dados sensíveis, desde transações bancárias online até comunicações governamentais sigilosas, podem estar em risco. Mas isso não é tudo. Os computadores quânticos também podem revolucionar áreas como a medicina,
medicina, a ciência dos materiais e a inteligência artificial. Eles podem nos ajudar a desenvolver novos medicamentos ao simular estruturas moleculares com um nível de detalhe sem precedentes. Podem ajudar a criar novos materiais com propriedades exóticas, abrindo caminho para avanços em armazenamento de energia, supercondutividade e muito mais. Na verdade, já houve demonstrações impressionantes. Em 2019, o Google ganhou as manchetes ao anunciar a supremacia quântica. Eles afirmaram que seu computador quântico, Sycamore, concluiu uma tarefa que levaria 10 mil anos para o supercomputador mais poderoso do mundo em apenas 200 segundos. Embora alguns cientistas tenham debatido o verdadeiro significado dessa conquista, não há como negar que os computadores quânticos agora são capazes de fazer coisas que os computadores clássicos simplesmente não conseguem. No entanto, embora o potencial da computação quântica seja imenso, ainda estamos nos estágios iniciais dessa tecnologia. Os computadores quânticos são incrivelmente delicados e exigem condições extremas para operar. Eles precisam ser mantidos a temperaturas mais frias do que o espaço sideral e até mesmo a menor perturbação pode fazer com que percam suas propriedades quânticas, um fenômeno conhecido como decoerência. Isso torna a escalabilidade dos computadores quânticos para um tamanho prático um desafio monumental. Ainda assim, o progresso está sendo feito. Empresas como IBM, Microsoft e Honeywell estão correndo para construir computadores quânticos mais poderosos e estáveis. Na verdade, no ano passado, pesquisadores da Universidade de Chicago e do Laboratório Nacional de Argonne anunciaram que desenvolveram um novo algoritmo quântico que pode levar a um grande avanço na computação quântica. Esse algoritmo foi projetado para reduzir erros nos cálculos quânticos, um dos maiores desafios da área. Então, por que tudo isso importa? Por que devemos nos preocupar com computadores quânticos quebrando a realidade? A resposta está no fato de que os computadores quânticos têm o potencial de revolucionar praticamente todas as indústrias, não apenas em termos de velocidade e eficiência, mas introduzindo formas totalmente novas de resolver problemas. Imagine poder simular o comportamento de cada átomo em uma molécula de um medicamento em tempo real, sem precisar recorrer à tentativa e erro. Pense nas possibilidades para a inteligência artificial, onde algoritmos quânticos poderiam permitir que máquinas aprendessem e se adaptassem a uma taxa exponencialmente mais rápida. Mas há também um lado sombrio nessa revolução quântica. Se os computadores quânticos podem quebrar a criptografia tão facilmente, o que os impediria de serem usados para fins maliciosos? Especialistas em cibersegurança já alertam que a invasão quântica pode se tornar uma grande ameaça num futuro próximo. Na verdade, governos e empresas ao redor do mundo já estão trabalhando no desenvolvimento de métodos de criptografia resistentes à computação quântica para se manterem um passo à frente dessa nova era da computação. E há também a questão de se a computação quântica levará ao surgimento de uma nova forma de inteligência artificial. Já sabemos que a IA está evoluindo a um ritmo acelerado e a computação quântica pode acelerar esse progresso a uma velocidade inimaginável. Alguns teóricos até especulam que os computadores quânticos podem, um dia, dar origem a uma IA superinteligente, capaz de resolver problemas e tomar decisões além da compreensão humana. Isso levanta uma série de questões éticas. E se essa IA se tornar tão poderosa que ultrapasse o controle humano? E se ela começar a moldar a realidade em si, manipulando as próprias leis da física para atender às suas necessidades? Por enquanto, ainda estamos nos estágios iniciais dessa revolução quântica, mas está claro que os computadores quânticos não são mais apenas dispositivos teóricos. Eles estão quebrando barreiras, desafiando os princípios fundamentais da física e abrindo novas possibilidades que mal começamos a imaginar. A própria natureza da realidade está sendo reescrita e as implicações disso ainda estão se desenrolando. À medida que a computação quântica avança, continuará a expandir os limites do que é possível. Quem sabe quais outros mistérios do universo desvendaremos à medida que dominamos essa tecnologia alucinante? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a era quântica chegou e a realidade como a conhecemos nunca mais será a mesma. Em conclusão, é oficial: os computadores quânticos quebraram a realidade. O que acontecerá a seguir pode mudar tudo. Apertem os cintos, porque estamos entrando em uma nova era, onde as leis da natureza, como as conhecemos, estão sendo redefinidas, e os únicos limites são aqueles que impomos. As possibilidades são infinitas, mas os desafios também são. Será que estaremos à altura deles, ou seremos deixados para trás pela própria tecnologia que criamos? Só o tempo dirá. À medida que continuamos explorando
explorando o vasto potencial da computação quântica, é essencial reconhecer que essa tecnologia ainda está em sua infância. Embora as conquistas de empresas como Google, IBM e outras sejam revolucionárias, elas são apenas o começo. Os computadores quânticos ainda não estão prontos para resolver problemas do mundo real em grande escala, mas estão cada vez mais próximos disso, e as implicações de sua eventual implantação total são impressionantes. Vamos nos aprofundar nas áreas científicas e tecnológicas que a computação quântica influenciará, bem como nos desafios que ainda nos separam da adoção generalizada desses computadores. Primeiro, computação quântica na medicina e na saúde. Uma das aplicações mais promissoras da computação quântica está no campo da medicina. Por décadas, os cientistas têm trabalhado para entender o corpo humano em nível molecular e atômico, mas devido à complexidade dos sistemas biológicos, o progresso tem sido lento. No entanto, os computadores quânticos têm o potencial de acelerar a pesquisa médica a níveis sem precedentes. Imagine um cenário onde um computador quântico é usado para simular cada molécula de um medicamento antes mesmo de ser testado em humanos. Isso já não é mais ficção científica. A computação quântica permite que os pesquisadores modelem moléculas com muito mais precisão do que é possível com computadores clássicos. Em vez de depender de testes físicos caros e demorados, os medicamentos podem ser projetados, testados e refinados dentro do próprio computador. Isso poderia levar ao desenvolvimento rápido de novos tratamentos, especialmente para doenças que há muito tempo são difíceis de tratar, como câncer, Alzheimer e distúrbios genéticos. Além disso, a computação quântica poderia permitir a simulação de sistemas biológicos complexos em tempo real. Por exemplo, computadores quânticos poderiam simular o comportamento de proteínas que desempenham um papel central em doenças como Parkinson e Huntington. Ao entender como essas proteínas se dobram e interagem, os pesquisadores poderiam obter insights sobre como as doenças se desenvolvem e como podem ser prevenidas ou tratadas. Adicionalmente, o poder da computação quântica poderia viabilizar a medicina personalizada em uma escala nunca vista antes. Com computadores quânticos, os médicos poderiam criar modelos individuais para cada paciente, simulando como diferentes tratamentos afetariam seu organismo em nível molecular. Isso poderia levar a terapias altamente direcionadas, otimizando as chances de sucesso e minimizando os efeitos colaterais. Segundo, computação quântica na ciência dos materiais e na engenharia. A computação quântica não se limita às ciências biológicas. Ela também promete revolucionar a ciência dos materiais e a engenharia. Um computador quântico pode modelar e simular materiais em nível atômico, algo que atualmente está muito além da capacidade dos computadores clássicos. Isso poderia levar a descobertas revolucionárias no desenvolvimento de novos materiais com propriedades impossíveis de alcançar com a tecnologia atual. Por exemplo, a computação quântica pode nos ajudar a descobrir novos materiais supercondutores. Supercondutores são materiais que podem conduzir eletricidade sem resistência, tornando-os extremamente eficientes para aplicações como transmissão de energia. No entanto, os supercondutores atuais exigem temperaturas extremamente baixas para funcionar, o que os torna caros e difíceis de implementar em larga escala. Os computadores quânticos poderiam ajudar a identificar materiais que se tornem supercondutores em temperaturas mais altas, aproximando-nos do objetivo da supercondutividade à temperatura ambiente. No mundo da eletrônica, a computação quântica também pode levar ao desenvolvimento de semicondutores mais rápidos e eficientes. Os semicondutores são a espinha dorsal da eletrônica moderna, mas as limitações dos computadores clássicos dificultam a criação de novos designs mais velozes e eficientes. Com a computação quântica, novos materiais poderiam ser descobertos para tornar os dispositivos eletrônicos mais rápidos e potentes, com aplicações que vão desde gadgets de consumo até a exploração espacial. A computação quântica também pode ter um impacto significativo na produção e armazenamento de energia. Um dos maiores desafios no setor de energia renovável é encontrar maneiras eficientes de armazenar energia. As baterias, como as conhecemos, são volumosas e têm uma vida útil limitada. As simulações quânticas poderiam ajudar a projetar baterias de próxima geração muito mais eficientes
eficientes e duráveis, resolvendo um dos maiores obstáculos para a adoção em massa da energia renovável. Terceiro, computação quântica e inteligência artificial. Quando se trata de inteligência artificial, IA, a computação quântica tem o potencial de mudar completamente o jogo. Os sistemas de IA, especialmente os algoritmos de aprendizado de máquina, dependem fortemente do poder de processamento dos computadores clássicos. Embora os computadores tradicionais tenham avançado bastante na IA, eles ainda enfrentam limitações significativas ao lidar com grandes volumes de dados e cálculos complexos. É aqui que entra a computação quântica. Os computadores quânticos podem processar múltiplas possibilidades simultaneamente, o que pode torná-los ferramentas incrivelmente poderosas para o desenvolvimento da IA. Os algoritmos de aprendizado de máquina, que exigem enormes recursos computacionais para analisar dados e aprimorar modelos, poderiam se beneficiar enormemente do poder de processamento paralelo dos computadores quânticos. Uma das áreas onde a computação quântica pode ter o maior impacto na IA é na solução de problemas de otimização. O aprendizado de máquina frequentemente envolve encontrar a solução ideal entre um grande número de possibilidades. Por exemplo, ao treinar uma rede neural, é necessário ajustar seus parâmetros para minimizar os erros. Algoritmos quânticos, como o algoritmo quântico aproximado de otimização, QAOA, já estão sendo explorados para resolver esses tipos de problemas de maneira mais eficiente do que os computadores clássicos. Isso poderia resultar em modelos de IA mais rápidos e precisos, com aplicações que vão desde o reconhecimento de voz até veículos autônomos. Além disso, a computação quântica pode levar à criação da inteligência artificial quântica, IAQ, uma forma completamente nova de inteligência, fundamentalmente diferente da IA clássica. No futuro, a IAQ poderia resolver problemas que estão além da capacidade da compreensão humana, processando vastos conjuntos de dados de maneiras que ainda não conseguimos imaginar. Quarto, criptografia quântica e segurança. Com o avanço da computação quântica, surge uma necessidade urgente de repensar toda a nossa abordagem à cibersegurança. Como mencionamos anteriormente, os computadores quânticos são incrivelmente poderosos na solução de problemas que levariam milênios para serem resolvidos por computadores clássicos, especialmente no campo da criptografia. Os métodos modernos de criptografia, como RSA e ECC, criptografia de curva elíptica, são baseados em problemas matemáticos que são difíceis de resolver para computadores clássicos, mas que poderiam ser solucionados instantaneamente por um computador quântico poderoso. Isso tem enormes implicações para o futuro da cibersegurança. Se os computadores quânticos forem capazes de quebrar os métodos de criptografia atuais, dados sensíveis, como informações bancárias, segredos governamentais e comunicações pessoais, poderiam estar em risco. Hackers poderiam usar computadores quânticos para decifrar sistemas de criptografia e roubar informações valiosas, potencialmente causando estragos na economia global e na segurança nacional. Para combater essa ameaça, surgiu o campo da criptografia quântica. A distribuição quântica de chaves, QKD, na sigla em inglês, é um método de criptografia que utiliza os princípios da mecânica quântica para garantir que qualquer tentativa de interceptação dos dados seja detectada imediatamente. Com a QKD, a segurança dos dados é garantida pelas leis da física, em vez de depender da complexidade dos algoritmos matemáticos. À medida que os computadores quânticos se tornam mais avançados, a criptografia quântica provavelmente se tornará uma parte fundamental da nossa infraestrutura de cibersegurança. No entanto, essa tecnologia ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento e estamos longe de um mundo onde a comunicação segura por meio da computação quântica seja a norma. Atualmente, pesquisadores estão trabalhando na criação de algoritmos de criptografia resistentes à computação quântica, garantindo que nossa infraestrutura digital permaneça protegida na era quântica. Quinto, dilemas éticos e perigos potenciais. Assim como acontece com qualquer tecnologia revolucionária, o surgimento da computação quântica traz consigo uma série de dilemas éticos e perigos potenciais. Uma das maiores preocupações é o impacto dos computadores quânticos na privacidade. Se eles forem capazes de quebrar os sistemas de criptografia existentes, praticamente todos os dados pessoais poderão ser expostos a agentes mal intencionados. Transações financeiras, mensagens privadas e registros médicos poderiam ser
ser acessados com facilidade, colocando a privacidade e a segurança das pessoas em risco. Há também o perigo de que os computadores quânticos sejam utilizados como armas. Se essas tecnologias forem exploradas por estados desonestos ou organizações terroristas, elas poderiam ser usadas para quebrar sistemas de criptografia, manipular mercados financeiros ou lançar cyberataques que vão muito além das capacidades da tecnologia atual. Os governos precisarão estabelecer novos protocolos e tratados internacionais para garantir que a computação quântica seja usada de forma responsável e segura. Por outro lado, a computação quântica também levanta a questão de saber se estamos criando algo que pode superar a inteligência humana. À medida que os computadores quânticos se tornam mais poderosos, eles serão capazes de processar enormes quantidades de dados e tomar decisões que estão além da nossa compreensão. Se isso acontecer, enfrentaremos um novo conjunto de questões éticas sobre quem controla essa tecnologia e qual deve ser seu verdadeiro propósito. O advento da inteligência artificial quântica superinteligente é um tópico de preocupação crescente. Se os sistemas de IA adquirirem a capacidade de modificar seu próprio código e se aprimorar a uma taxa exponencial, eles podem rapidamente se tornar incontroláveis. A própria natureza da inteligência pode mudar e podemos nos ver diante de um mundo onde os humanos já não dominam mais a tecnologia. Sexto, o futuro da computação quântica. Então, o que o futuro reserva para a computação quântica? Como vimos, essa tecnologia ainda está em sua infância e estamos apenas começando a explorar seu verdadeiro potencial. Mas, à medida que os computadores quânticos continuam a evoluir, podemos esperar grandes avanços em diversas áreas, desde a medicina e a ciência dos materiais até a inteligência artificial e a criptografia. No futuro próximo, provavelmente veremos os computadores quânticos resolvendo problemas cada vez mais complexos, ajudando pesquisadores a desenvolver novos medicamentos, otimizar cadeias de suprimentos e desbloquear novas tecnologias. No entanto, esses avanços também trarão novos desafios, especialmente no campo da cibersegurança e da ética. Governos, empresas e pesquisadores precisarão colaborar para garantir que as tecnologias quânticas sejam usadas de maneira responsável e que seus riscos sejam minimizados. A revolução quântica não se trata apenas de computadores mais rápidos, trata-se de repensar a própria natureza da realidade. À medida que continuamos a expandir os limites do que é possível com a mecânica quântica, podemos descobrir que nossa compreensão do universo e do nosso lugar dentro dele mudará fundamentalmente. É oficial, os computadores quânticos quebraram a realidade e estamos à beira de uma nova era. As possibilidades são ilimitadas, mas os desafios também. Uma coisa é certa, isso é apenas o começo.